Maria chegou ao cemitério sob a luz suave da tarde, a brisa fresca carregando o lamento distante das folhas das árvores. Seus passos eram lentos e pesados, como se cada um carregasse o peso de um mundo de arrependimento e dor. A grama úmida debaixo dos seus pés parecia mais densa, mais fria do que nunca, e o silêncio ao redor amplificava sua solidão. Ela parou diante da lápide de sua filha, Ana, e olhou para o nome gravado na pedra fria. As palavras Ana Oliveira estavam escritas em letras delicadas, como se fossem uma lembrança cruel do que Maria havia perdido. Ana tinha partido há pouco tempo, uma vida interrompida de forma trágica e abrupta em um acidente de carro. Maria se lembrava com clareza do momento em que recebeu a notícia. Aquela chamada inesperada, o choque, o desespero, tudo misturado em uma névoa de dor insuportável. Agora, ali, em frente àquela lápide, Maria sentia uma solidão profunda. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela tentava recordar o último olhar de Ana, o último sorriso, a última palavra. Cada memória parecia fugir dela, como se a vida de Ana tivesse se tornado uma sombra, distante e etérea. O cemitério estava silencioso, exceto pelo som ocasional do vento, que parecia sussurrar segredos antigos entre as lápides. Maria se abaixou lentamente, tocando o mármore frio com a ponta dos dedos, sentindo a textura áspera e fria. Era como se aquele toque fosse sua única forma de conexão com sua filha, a única maneira de manter a presença dela, mesmo que apenas em espírito. Seus pensamentos eram um turbilhão de arrependimento e questionamentos. Por que não tinha passado mais tempo com Ana? Por que não tinha percebido a profundidade do sofrimento da filha? O céu começava a escurecer, e as sombras se alongavam ao redor do túmulo. Maria permanecia ali, imersa em seu luto e culpa, sem perceber que essa visita traria mais do que apenas memórias e tristeza. Ela estava prestes a encontrar algo que mudaria sua perspectiva, uma conexão inesperada que revelaria novos aspectos da vida de Ana. E assim, enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar, Maria estava prestes a descobrir que, às vezes, a dor pode abrir portas para descobertas profundas e inesperadas. Enquanto Maria permanecia à beira do túmulo de Ana, absorvida em suas próprias lágrimas, um som sutil quebrou o silêncio da tarde, o leve soluçar de alguém. Ela ergueu a cabeça e, através da penumbra crescente, avistou uma jovem, encurvada sobre uma lápide próxima. O som vinha de Clara, uma figura jovem e desolada, com cabelos soltos e um vestido simples que balançava suavemente com o vento. Clara estava completamente absorta em seu luto, seus ombros sacudindo com cada choro abafado. O contraste entre a fragilidade de Clara e a rigidez do mármore das lápides ao redor era quase palpável. Maria sentiu um impulso de se aproximar, mas hesitou, seu coração dividido entre o desejo de conforto e a dificuldade de enfrentar mais dor. Com cada passo, Maria observava Clara mais de perto, notando o desespero em seus olhos e a maneira como suas mãos tremiam enquanto segurava um pequeno buquê de flores. Clara não parecia perceber a presença de Maria, sua atenção totalmente voltada para o túmulo de Ana. O choro de Clara parecia ressoar no ambiente, misturando-se com o som do vento e a tristeza que pairava no ar. Maria sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se aquela jovem tivesse uma conexão inexplicável com sua filha. A curiosidade tomou conta dela, substituindo o medo e o desconforto. Quem era Clara? Como ela conhecia Ana? Por que estava tão profundamente abalada? Finalmente, Maria se aproximou com passos cuidadosos, tentando não perturbar a jovem em seu momento de luto. Clara, ao ouvir o som dos passos, levantou o rosto molhado de lágrimas, encontrando os olhos de Maria com um olhar carregado de surpresa e vulnerabilidade. O olhar de Maria era um reflexo de sua própria dor, e uma conexão silenciosa se formou entre elas. Clara, ainda ofegante e com a voz embargada, murmurou um desculpe quase inaudível, como se pedisse permissão para compartilhar sua própria tristeza. Maria, sentindo um impulso de compaixão, ofereceu um gesto de conforto, sem palavras, apenas a presença silenciosa que podia dizer mais do que qualquer discurso.
Era o início de um encontro que prometia revelar muito mais do que simplesmente uma dor compartilhada. Maria deu mais um passo em direção a Clara, o coração acelerado e as mãos ligeiramente trêmulas. A visão da jovem, tão profundamente abalada, mexia com seus sentimentos, e o desejo de oferecer algum consolo tornou-se irresistível. Ela se aproximou, hesitante, o chão gelado sob seus pés refletindo a frieza do momento. Clara, ainda de cabeça baixa, parecia quase não notar a aproximação de Maria até sentir a presença calorosa que a envolveu. Com um movimento cuidadoso, Maria estendeu os braços e envolveu Clara em um abraço gentil, tentando transmitir um pouco de calor e compreensão. Clara inicialmente tensionou, mas logo se entregou ao gesto de conforto, seu corpo relaxando ao sentir o abraço inesperado. O choro de Clara, agora abafado e mais silencioso, misturava-se com um suspiro de alívio que escapava de seus lábios. Após alguns momentos de silêncio, Maria se afastou ligeiramente, olhando nos olhos vermelhos e inchados de Clara. "Eu sinto muito", disse Maria, a voz baixa e tremendo. "Eu sou Maria. É que, eu sou a mãe de Ana." As palavras saíram de seus lábios com um peso que parecia difícil de carregar, uma revelação que unia suas dores em um espaço comum. Clara ergueu o olhar, ainda com a expressão de dor, mas agora misturada com uma leve curiosidade. Seus olhos, nublados pelas lágrimas, refletiam a mesma tristeza que Maria sentia. Eu sou Clara", respondeu ela, a voz abafada e cheia de emoção. Ana era uma amiga muito especial para mim." As palavras de Clara estavam carregadas de um sentimento de admiração e tristeza, e Maria notou o modo como Clara lutava para manter a compostura. "Como vocês se conheciam?" Maria perguntou, sua voz tremendo de leve. Ela tentava entender o laço que Clara tinha com sua filha, ansiando por qualquer peça do quebra-cabeça que pudesse revelar mais sobre Ana. Clara hesitou por um momento, suas mãos ainda apertando o buquê de flores, agora amassado. Nós nos conhecemos na faculdade", começou ela, "e desde então nos tornamos muito próximas. Eu sabia que Ana estava passando por dificuldades, mas nunca soube a extensão delas." Maria, ouvindo o relato, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ela estava começando a entender que Clara tinha sido uma parte importante da vida de Ana, talvez até mais do que ela própria havia percebido. E ali, sob a luz tênue do fim da tarde, com a dor e a empatia unindo suas histórias, um caminho de descoberta e cura começava a se formar entre as duas mulheres. Clara se acomodou em um banco próximo ao túmulo, Maria ao seu lado, ainda absorvendo a serenidade que se seguia ao abraço reconfortante. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um laranja suave que refletia a intensidade emocional do momento. Clara respirou fundo, tentando organizar as palavras que estavam presas em seu coração. "Você sabe", Clara começou, a voz tremendo levemente, "Ana e eu nos conhecemos no primeiro semestre da faculdade. Eu estava tão nervosa, perdida em meio àquele mar de desconhecidos. Foi Ana quem veio até mim, ofereceu um sorriso acolhedor e se apresentou. Desde aquele dia, uma amizade incrível começou a florescer entre nós." Clara sorriu melancolicamente, seus olhos brilhando com a memória. Ela tinha uma maneira de iluminar qualquer sala em que entrava. Havia uma leveza em sua presença que era quase mágica. Lembro de um dia específico, era um dia chuvoso, e eu estava especialmente desanimada. Ana apareceu na minha porta com um guarda-chuva enorme e uma cesta cheia de guloseimas. Sem palavras, ela me fez sentir que eu não estava sozinha, e aquele gesto simples foi um alívio imenso. A voz de Clara começou a se tornar mais suave, e ela olhou para o túmulo de Ana com um olhar distante. Com o tempo, nós nos tornamos mais do que amigas, éramos como irmãs. Eu conheci todos os lados dela, seus medos, suas esperanças, e até mesmo seus segredos mais íntimos. Ana sempre teve um jeito especial de compartilhar partes de si mesma que poucos conheciam. Era como se ela tivesse um espaço só para aqueles que realmente a compreendiam. Clara fez uma pausa, a expressão dela ficando mais séria. Nos últimos anos,
Ana estava lutando com coisas que ela não conseguiu me contar de imediato. Ela tinha sonhos de viajar pelo mundo, de escrever um livro, mas havia algo dentro dela que parecia sempre bloqueá-la. Ela se envolveu em relacionamentos que a deixaram ferida, e por mais que eu tentasse ajudar, parecia que eu estava sempre um passo atrás. Eu me sinto tão culpada por não ter percebido a profundidade da sua dor, por não ter estado mais presente quando ela mais precisava. Maria ouvia atentamente, cada palavra de Clara preenchendo lacunas que antes estavam vazias. O retrato de Ana que Clara pintava era de uma jovem cheia de vida e sonhos, mas também marcada por lutas internas. O contraste com a imagem que Maria tinha de sua filha, uma vida que parecia ter sido interrompida prematuramente, começava a se tornar mais claro. Eu nunca soube disso, Maria sussurrou, quase para si mesma. Nunca soube o quanto Ana estava lutando. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia também um novo brilho de compreensão em seu olhar. Clara continuou, sua voz firme, embora ainda carregada de emoção, eu queria que você soubesse que Ana era muito amada e que suas lutas não foram em vão. Ela tinha um impacto profundo em todos que a conheciam, e isso é algo que nunca deve ser esquecido. A noite começou a envolver o cemitério, e as últimas luzes do dia se dissipavam. Maria e Clara estavam ali, compartilhando uma conexão silenciosa e profunda, unidas pela memória de Ana e pela revelação de uma amizade que transcendeu o luto. A noite se instalava sobre o cemitério, envolvendo Maria e Clara em uma penumbra suave. A única luz que iluminava o cenário era a tênue claridade das lanternas que Maria havia acendido ao lado do túmulo de Ana. Clara, ainda sentada no banco, parecia refletir profundamente antes de falar novamente. Maria, com o coração apertado e a mente cheia de perguntas, aguardava com uma paciência carregada de esperança. Há algo mais que você deve saber sobre Ana, Clara começou, sua voz agora carregada de uma vulnerabilidade que ela não havia revelado antes. Ela olhou para o chão, como se as palavras precisassem de uma superfície sólida para se manifestarem. Ana tinha suas inseguranças, coisas que ela nunca compartilhou abertamente com você. Por trás daquela fachada de força e coragem, havia um mundo de dúvidas e medos que ela carregava. Maria ouviu, os olhos fixos em Clara, absorvendo cada palavra com a intensidade de quem busca entender a complexidade do ser amado. Clara continuou, Ana costumava me contar sobre como se sentia insegura com sua aparência, sobre como se comparava com as outras pessoas. Ela tinha sonhos, grandes sonhos, mas muitas vezes duvidava de sua capacidade de realizá-los. Havia dias em que ela se sentia como se estivesse à beira de desistir. O coração de Maria apertou ao ouvir essas revelações. Ela nunca imaginara que Ana carregava tais inseguranças. A imagem que Maria tinha de sua filha era de uma jovem forte e determinada, e descobrir essa camada de fragilidade era um golpe inesperado. Clara levantou a cabeça, e os olhos dela estavam cheios de uma tristeza que parecia refletir a dor de Ana. Ana tinha um sonho, Clara prosseguiu, de escrever um livro. Ela sempre dizia que queria compartilhar suas experiências, suas esperanças e seus medos com o mundo. Mas, por alguma razão, ela nunca conseguiu começar. Ela me contava sobre como se sentia incapaz de colocar suas ideias no papel, como se suas palavras nunca fossem boas o suficiente. Maria sentiu um nó na garganta. A ideia de Ana ter sonhos não realizados, de ter carregado um desejo profundo que nunca teve a chance de cumprir, a tocou profundamente. Clara, vendo a reação de Maria, tentou aliviar a tensão. Eu lembro de uma vez em que ela me disse que se sentia perdida em relação ao futuro. Ela estava tentando encontrar seu caminho, mas os obstáculos pareciam insuperáveis para ela. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoção. Maria tentou processar as informações, lutando contra a dor e a culpa que surgiam. A imagem de Ana como alguém lutando com inseguranças e sonhos não realizados se juntava ao quadro mais amplo de sua vida, revelando uma faceta da filha que Maria nunca havia conhecido. Clara, com a voz agora suave, disse, eu só queria que você soubesse que, apesar de tudo, Ana era uma pessoa incrível.
Seus medos e dúvidas não diminuíam a força dela, na verdade, eles a tornavam ainda mais humana e, de certa forma, mais inspiradora. Ela enfrentava cada dia com coragem, mesmo quando não acreditava em si mesma. As palavras de Clara ecoaram na mente de Maria enquanto a noite se aprofundava. A dor de não ter percebido as lutas de Ana misturava-se com a nova compreensão sobre sua filha. Ali, sob o manto escuro do céu, Maria e Clara compartilhavam um momento de verdade crua, desvelando as camadas da vida de Ana e começando a construir um entendimento mais profundo sobre a jovem que ambas haviam amado. A noite estava tranquila, com a escuridão envolvendo o cemitério em um manto sereno. Maria e Clara continuavam sentadas no banco, a luz das lanternas lançando um brilho suave sobre seus rostos. Clara estava mais relaxada agora, como se encontrar a empatia de Maria tivesse ajudado a encontrar conforto. Sua voz, ainda suave, começou a relatar os momentos marcantes que compartilharam com Ana. Lembro-me de uma viagem que fizemos juntas, Clara começou, um sorriso nostálgico surgindo em seus lábios. Era uma escapada de fim de semana para uma pequena cidade costeira. A ideia era fugir da rotina, e Ana estava tão animada. Nós duas, sem saber o que esperar, simplesmente decidimos explorar cada cantinho daquele lugar. Clara olhou para o céu noturno, como se estivesse revisitando aquele dia. Havia algo tão libertador em nos perdermos nas ruas estreitas, descobrindo pequenos cafés e lojas de antiguidades. Ana estava tão viva, tão cheia de entusiasmo. Ela encontrou um livro antigo em uma loja e ficou encantada. A forma como seus olhos brilharam ao folhear as páginas, eu nunca vou esquecer isso. Maria ouvia, seus olhos se suavizando ao visualizar a jovem Ana através das palavras de Clara. A imagem de Ana desfrutando esses momentos simples, mas significativos, ofereceu um vislumbre de uma parte de sua vida que Maria não conhecia. Clara continuou, agora com um tom mais reflexivo. Tínhamos conversas profundas, principalmente à noite, quando a cidade estava silenciosa e só a lua era testemunha. Ana costumava se abrir sobre seus medos, seus sonhos e até mesmo suas frustrações. Havia uma confiança em nós duas que fazia essas conversas se sentirem como uma âncora em meio ao caos. Clara pausou, como se estivesse coletando pensamentos preciosos. Uma noite, estávamos sentadas na varanda de uma cabana que alugamos. O céu estava cheio de estrelas, e Ana falou sobre suas esperanças para o futuro, como queria encontrar um propósito, algo que fizesse sentido para ela. Ela falou sobre um desejo de ajudar outras pessoas, de fazer algo que realmente importasse. Clara suspirou, a tristeza e a admiração entrelaçadas em sua voz. Essas conversas eram momentos em que eu realmente vi quem Ana era por dentro. Ela tinha uma paixão por fazer a diferença, e mesmo quando se sentia perdida, essa paixão nunca a abandonava. A luz das lanternas piscava suavemente, e o silêncio que se seguiu era profundo e cheio de sentimentos compartilhados. Outra memória que guardo com carinho, Clara continuou, é a forma como Ana reagia quando estava animada. Ela tinha essa risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. Uma vez, estávamos tentando cozinhar uma refeição, e tudo deu errado, a cozinha estava uma bagunça. Mas ao invés de se frustrar, Ana simplesmente riu e começou a inventar histórias sobre o que íamos fazer com a comida desastrosa. Seu jeito de transformar até os pequenos percalços em algo divertido era algo realmente especial. Maria sentia uma mistura de emoções ao ouvir essas histórias. Clara estava desvendando um lado de Ana que ela nunca conhecera tão bem. O retrato de uma jovem vibrante, sonhadora e profundamente humana estava se formando diante de seus olhos. Clara terminou, sua voz embargada de emoção. Ana não era apenas minha amiga, ela era uma inspiração. Suas risadas, suas conversas profundas e até mesmo seus desafios fazem parte de quem ela era, e eu sei que esses momentos são parte de um legado que nunca deve ser esquecido. Enquanto a noite se aprofundava e as estrelas brilhavam no céu, Maria e Clara compartilhavam uma conexão que transcendia a dor e o luto.
As histórias de amizade de Clara estavam oferecendo a Maria um novo entendimento e um profundo respeito pela vida de Ana, revelando uma jovem que, apesar de suas lutas, viveu com uma intensidade e uma paixão que agora estavam sendo celebradas. A noite avançava, e a brisa fresca trazia um aroma sutil das flores que Clara havia colocado sobre o túmulo de Ana. As lanternas lançavam um brilho suave, criando um halo de luz que envolvia Maria e Clara enquanto continuavam sua conversa profunda. A expressão de Clara tornou-se mais grave, seus olhos agora carregados de uma tristeza que parecia refletir o peso das palavras que estava prestes a compartilhar. Eu sei que você deve estar se perguntando sobre o que realmente estava acontecendo na vida de Ana. Clara começou, sua voz um sussurro carregado de um peso emocional. Há algo que eu preciso te contar sobre os relacionamentos dela, algo que pode explicar muito do que ela estava passando. Maria se inclinou para a frente, seu coração batendo mais rápido à medida que Clara começava a falar. Clara olhou para o chão, como se estivesse revivendo memórias dolorosas, antes de levantar os olhos para Maria. Ana passou por alguns relacionamentos realmente conturbados nos últimos anos. Ela se envolveu com pessoas que não foram boas para ela, que a deixaram mais vulnerável e emocionalmente desgastada. Clara fez uma pausa, sua expressão cheia de empatia e pesar. Houve um relacionamento em particular que a marcou profundamente. Ela se envolveu com um rapaz chamado Lucas. No começo, parecia que ele era tudo o que ela queria, charmoso, atencioso. Mas, com o tempo, ficou claro que ele tinha uma natureza manipuladora. Ana se esforçava para agradá-lo, mesmo quando sabia que ele não a tratava da maneira que merecia. Maria sentiu um aperto no peito, a imagem de Ana lutando para manter um relacionamento prejudicial se desenhando diante dela. Clara continuou, a voz cada vez mais carregada de emoção. Ana tentou falar sobre suas preocupações comigo, mas sempre havia uma razão para ela justificar o comportamento de Lucas. Ela estava tão desesperada para acreditar que ele pudesse mudar, que ignorou os sinais de que ele estava apenas ampliando suas inseguranças. A voz de Clara começou a falhar, e ela precisou fazer uma pausa para recompor-se. Depois que Ana terminou com Lucas, ela entrou em outro relacionamento, desta vez com um jovem chamado Rafael. Era um pouco melhor no início, mas Rafael também trouxe suas próprias complicações. Havia uma constante oscilação entre momentos de carinho e de desentendimentos, e Ana se via cada vez mais confusa e exausta emocionalmente. Maria fechou os olhos por um momento, tentando processar a dor que Clara estava descrevendo. Ela não tinha ideia de quão complexos e difíceis os relacionamentos de Ana haviam sido. A ideia de que sua filha havia enfrentado tanta tristeza em silêncio a abalava profundamente. Eu estava ao lado de Ana durante essas fases, Clara disse, sua voz embargada, e eu a vi lutar com cada um desses relacionamentos. Ela estava tentando se encontrar, procurando amor e aceitação, mas, infelizmente, acabou se machucando ainda mais. Eu sinto uma culpa enorme por não ter sido mais perspicaz, por não ter insistido mais para que ela procurasse ajuda ou enxergasse o que estava acontecendo. O silêncio que se seguiu era pesado, cada uma das mulheres absorvendo a gravidade das palavras de Clara. O céu noturno parecia se abrir para a dor compartilhada, enquanto Maria lutava para reconciliar a imagem de uma filha vibrante com a realidade dolorosa de seus relacionamentos tumultuados. Clara, ainda com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Maria e disse, eu só quero que você saiba que Ana foi uma pessoa incrível, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou. Ela estava procurando algo que pudesse lhe trazer paz, e a última coisa que quero é que você carregue o peso desses relacionamentos como se fosse sua culpa. Ana lutou, ela amou e, acima de tudo, ela tentou encontrar um caminho para a felicidade. Enquanto a noite se aprofundava, Maria e Clara permaneciam ali, unidas na dor e na compreensão mútua. As revelações sobre os relacionamentos de Ana ofereciam uma nova perspectiva sobre sua vida, e as palavras de Clara começavam a construir uma ponte de empatia e esperança entre elas. O silêncio no cemitério parecia mais pesado agora, uma sensação de introspecção envolvendo Maria e Clara enquanto a noite se aprofundava.
As lanternas lançavam um brilho tênue que iluminava seus rostos, mas não era suficiente para dissipar a densa nuvem de emoções que pairava no ar. Maria, com as mãos entrelaçadas no colo, estava profundamente absorta em seus próprios pensamentos, lutando para processar a intensidade das revelações de Clara. Enquanto Clara falava sobre os relacionamentos conturbados de Ana, Maria sentiu uma sensação crescente de culpa, um peso esmagador que parecia sufocar cada pensamento. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela lutou para manter a compostura. Eu não sabia de nada disso, Maria começou, a voz quebrando. Eu não fazia ideia de que Ana estava passando por tantas dificuldades. Clara, percebendo a dor e o arrependimento em Maria, colocou a mão gentilmente sobre a dela. Você não pode se culpar por isso, Clara disse suavemente. Às vezes, as pessoas escondem o que estão passando, mesmo das pessoas mais próximas. Maria balançou a cabeça, uma mistura de tristeza e frustração em seu olhar. Mas eu deveria ter percebido. Eu sempre estive tão focada no trabalho, tão ocupada com minhas próprias preocupações. Sempre achei que Ana estava bem, que ela estava lidando com a vida. Eu deveria ter estado mais próxima, deveria ter notado as mudanças nela. O sentimento de culpa se intensificou, e Maria se sentiu como se estivesse se afogando em uma maré de arrependimento. Eu me sinto como se tivesse falhado como mãe, ela continuou, a voz embargada. Havia tantas coisas que eu poderia ter feito para ajudar, tantas vezes que eu poderia ter perguntado se ela estava bem, se precisava de algo. Agora, tudo o que resta é a dor de saber que não estive lá quando ela mais precisava. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, e ela se curvou para a frente, tentando esconder o choro. Clara, com uma expressão de compreensão e compaixão, tentou encontrar as palavras certas para consolar Maria. Ana sabia o quanto você a amava, mesmo que talvez não tenha demonstrado da maneira que você esperava. Ninguém é perfeito, e o amor e a preocupação que você tem agora são a prova de que sempre esteve presente, mesmo que de uma forma que ela não pudesse expressar. Maria olhou para Clara, seus olhos cheios de dor e dúvida. Mas será que ela soube o quanto me importava? Ela perguntou, a pergunta pairando no ar como um eco de insegurança. Eu sempre a amei, mas será que ela sentiu isso, mesmo com todas as barreiras que ergui? Clara deu um leve sorriso, embora seus olhos estivessem cheios de tristeza. Sim, Maria. Ana sabia o quanto você a amava. Ela sabia que você estava lutando para equilibrar tudo, e ela compreendia. Às vezes, o amor não precisa ser perfeito para ser real e significativo. E agora, ao procurar entender mais sobre a vida dela, você está mostrando um amor que transcende a dor. A noite parecia mais silenciosa e reflexiva enquanto Maria tentava absorver as palavras de Clara. A culpa e a dor ainda estavam presentes, mas havia uma leve sensação de alívio ao perceber que, mesmo com as falhas, o amor que ela tinha por Ana era genuíno e profundo. Enquanto as estrelas brilhavam acima, Maria e Clara estavam ali, compartilhando um momento de vulnerabilidade e descoberta, tentando encontrar um caminho através da dor e da culpa que agora estavam se entrelaçando com a memória de Ana. A noite se aprofundava, e o céu estrelado parecia oferecer uma tela tranquila para as palavras que estavam prestes a ser reveladas. A conversa entre Maria e Clara estava agora em um ponto crucial, onde o luto e a compreensão se entrelaçavam em uma busca por respostas. Clara, visivelmente afetada pela dor que compartilhava, olhou para Maria com uma expressão grave, como se estivesse preparando um relato que carregava um peso imenso. Eu quero te contar sobre os últimos dias de Ana, Clara começou, sua voz baixa e carregada de um pesar contido. Ela estava passando por um período muito difícil. Eu lembro claramente da última vez que nos encontramos antes do acidente. Ana estava visivelmente angustiada, e eu sabia que algo estava errado. Clara fez uma pausa, o olhar distante como se estivesse revisitando aqueles momentos sombrios. Era uma tarde chuvosa, e nós nos encontramos em um café onde costumávamos ir quando queríamos conversar. Ana estava diferente daquele dia, seu sorriso estava mais forçado e seus olhos carregavam uma tristeza que eu não conseguia ignorar. Durante a conversa,
ela começou a abrir seu coração, e eu percebi que estava carregando um peso enorme. Ela me falou sobre suas preocupações com o futuro. Clara continuou, a voz agora embargada de emoção. Ana estava ansiosa e insegura sobre o que viria a seguir. Ela se sentia como se estivesse estagnada, incapaz de avançar na vida. Havia um medo real de que seus sonhos nunca se realizassem, e ela estava frustrada com a sensação de que estava sempre lutando contra um muro invisível. O coração de Maria estava apertado, ouvindo a descrição dos últimos dias de Ana. Clara parecia mergulhar profundamente na dor de sua amiga, trazendo à tona aspectos de sua vida que eram desconhecidos para Maria. Ana também me contou sobre os desafios que estava enfrentando em seu trabalho e nas suas relações pessoais. Ela estava se sentindo sobrecarregada e desamparada, como se estivesse à beira de um colapso emocional. Falamos sobre como ela estava considerando procurar ajuda profissional, mas também havia uma parte dela que hesitava, com medo de não ser entendida. Clara suspirou, as palavras saindo com dificuldade. Na última conversa, Ana estava tão vulnerável e aberta. Ela me disse que sentia uma solidão imensa, mesmo quando estava cercada de pessoas. Ela me confidenciou que estava lutando para encontrar um propósito, e que sentia como se estivesse perdendo a esperança. Havia um desespero na sua voz que eu nunca vou esquecer. Maria fechou os olhos, lutando contra a onda de emoção que invadia seu peito. A imagem de Ana, desamparada e em busca de ajuda, era um retrato doloroso da jovem que ela conhecia como forte e cheia de vida. Clara continuou, a voz quase um sussurro. O dia do acidente foi inesperado, e eu sinto que, se eu tivesse percebido quanto ela estava sofrendo, talvez eu pudesse ter feito algo para ajudá-la a enfrentar esses medos e preocupações. A noite parecia se fechar ao redor delas, cada palavra carregada de um peso emocional imenso. Clara olhou para Maria, os olhos cheios de tristeza e arrependimento. Eu queria que você soubesse tudo isso, Maria. Ana estava lutando e, embora não houvesse muito que pudéssemos ter feito naquele momento, saber a verdade é parte de encontrar um pouco de paz. Enquanto as estrelas brilhavam acima, a atmosfera estava carregada com a dor e a esperança de entender mais sobre os últimos momentos de Ana. Maria e Clara estavam ali, juntas na busca por respostas, tentando encontrar um espaço de compreensão e cura através das palavras que agora estavam moldando a memória da jovem que todos amavam e lamentavam. O cemitério estava envolto em um silêncio profundo, interrompido apenas pelo ocasional sussurro do vento entre as árvores. Maria e Clara permaneciam sentadas sob a luz suave das lanternas, ambas imersas em uma conversa que estava revelando camadas cada vez mais profundas da vida de Ana. Clara, com um rosto iluminado pela luz branda, parecia se preparar para compartilhar aspectos ainda mais íntimos e dolorosos sobre sua amiga. Eu preciso te falar sobre os desafios emocionais que Ana enfrentava. Clara começou, a voz carregada de um peso quase palpável. É importante que você saiba que, antes do acidente, Ana estava lutando contra problemas que foram além de qualquer coisa que eu havia imaginado. Maria se endireitou, a atenção agora totalmente voltada para Clara. A dor em sua expressão mostrava que cada palavra tinha um impacto profundo. Ana enfrentava depressão e ansiedade há algum tempo. Eu só comecei a perceber a gravidade desses problemas nos últimos meses antes de sua morte. Ela estava lutando em silêncio, e, muitas vezes, sentia que não tinha com quem realmente falar sobre o que estava passando. Clara respirou fundo, sua expressão marcada pela tristeza enquanto continuava. Houve um período em que Ana se fechou cada vez mais. Eu tentava estar presente para ela, mas percebi que a depressão estava se tornando uma sombra constante em sua vida. Ela tinha dias em que se sentia completamente paralisada, incapaz de sair da cama ou de enfrentar as tarefas diárias. E a ansiedade, Clara acrescentou, também estava se intensificando. Ela tinha ataques de pânico que a deixavam completamente desorientada. Era difícil vê-la passando por isso, especialmente quando ela tentava esconder os sintomas para não preocupar ninguém. Ela não queria ser um peso para os outros, mas, ao mesmo tempo, estava completamente consumida pelo medo e pela insegurança.
A expressão de Clara se tornou mais sombria enquanto ela continuava. Ana me contou que, em alguns momentos, sentia como se estivesse afundando em um buraco sem fundo, sem esperança de encontrar uma saída. Ela estava desesperada para encontrar alguma forma de alívio, mas não conseguia ver uma maneira de escapar da escuridão que parecia envolvê-la. Maria sentiu um nó na garganta, as palavras de Clara formando uma imagem dolorosa da filha que ela conhecia. Eu nunca soube a extensão do que Ana estava passando, Maria murmurou, seus olhos marejados. Se eu tivesse notado esses sinais, se eu tivesse percebido quanto ela estava sofrendo, talvez eu pudesse ter feito algo para ajudá-la. Clara, com a voz agora mais suave, tentou confortar Maria. É fácil se culpar, mas a verdade é que Ana estava lutando uma batalha muito difícil. Muitas vezes, as pessoas com depressão e ansiedade se sentem isoladas e encontram maneiras de esconder o sofrimento. Ela não queria te preocupar, e isso não é culpa sua. O silêncio que se seguiu era carregado de um sentimento profundo de perda e compreensão. A noite parecia mais escura, mas a conversa estava lançando uma luz sobre os desafios emocionais que Ana enfrentava. Maria e Clara estavam ali, compartilhando um momento de verdade crua, tentando entender o que aconteceu e encontrar alguma forma de paz no meio da dor e do luto. O vento sussurrava suavemente, quase como se fosse um confidente silencioso das emoções que Maria e Clara estavam compartilhando naquele cemitério tranquilo. As lanternas lançavam uma luz tremulante, criando um ambiente intimista que parecia absorver cada palavra carregada de dor e reflexão. A conversa havia tomado um rumo mais profundo e pessoal, agora mergulhando na sensação de culpa que Clara carregava. Eu não sei como lidar com isso, Clara disse, a voz embargada, suas mãos tremendo levemente enquanto a tristeza tomava conta de seu rosto. Eu me sinto tão culpada por não ter percebido quanto Ana estava sofrendo. Eu deveria ter visto os sinais, deveria ter entendido o que ela estava passando. Maria, com o coração pesado, observava Clara com uma mistura de empatia e dor. Eu entendo como você se sente, ela respondeu, seu tom suave e compreensivo. É difícil saber que alguém próximo está passando por uma luta tão profunda e não conseguir identificar os sinais. Muitas vezes, nos sentimos impotentes, mesmo quando tentamos estar presentes. Clara balançou a cabeça, a frustração visível em seus olhos. Eu era amiga de Ana há tanto tempo. Conhecia seus altos e baixos, suas esperanças e seus medos. Como pude não ver o quão profundo era o problema? Quando ela estava passando por aqueles momentos difíceis, eu pensava que estava fazendo o suficiente ao apenas estar ao seu lado. Mas e se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse insistido para que ela procurasse ajuda? O conflito interno de Clara estava evidente, como se um peso invisível a estivesse esmagando. Eu me sinto tão culpada por não ter sido mais perspicaz, ela continuou, a voz se quebrando. Eu pensava que estava apoiando-a, mas agora vejo que talvez eu estivesse apenas tentando confortá-la sem realmente entender o que estava acontecendo. E agora, parece que é tarde demais para corrigir isso. Maria, tocada pela dor e pela sinceridade de Clara, colocou a mão sobre a dela. Clara, você fez o que podia com o que sabia. A verdade é que lidar com a depressão e a ansiedade muitas vezes é muito mais complexo do que podemos imaginar. Ana estava lutando com algo muito profundo, algo que não é fácil de detectar ou entender, mesmo para aqueles que estão mais próximos. Clara olhou para Maria, os olhos cheios de lágrimas e uma expressão de desespero. Mas e se eu tivesse notado antes? E se eu tivesse feito algo diferente? Eu sei que ninguém pode prever o futuro, mas me sinto tão responsável por não ter ajudado a impedir que ela chegasse a esse ponto. Maria, sentindo a intensidade da dor de Clara, tentou oferecer um pouco de alívio. A culpa é um sentimento natural, mas também é importante lembrar que você não pode carregar todo o peso do sofrimento de Ana. Muitas vezes, as pessoas que estão passando por esses desafios se sentem isoladas, mesmo quando há apoio ao redor delas. Ana pode ter tido uma luta interna que não era visível para ninguém. O silêncio que se seguiu era carregado de uma reflexão profunda sobre culpa e responsabilidade.
Clara e Maria estavam ali, compartilhando não apenas a dor de perder Ana, mas também o peso das emoções complexas que vinham com essa perda. Enquanto as sombras da noite envolviam o cemitério, ambas buscavam alguma forma de entender e aceitar a dor que estavam vivenciando, tentando encontrar um espaço de paz em meio ao tumulto interior. O cemitério estava imerso em um silêncio reverente, interrompido apenas pelo sussurro ocasional do vento que dançava entre as árvores. A noite avançava, e as lanternas lançavam uma luz suave e acolhedora sobre Maria e Clara, que permaneciam sentadas próximas uma da outra. O peso das conversas anteriores parecia ter dado lugar a uma sensação de profunda introspecção, e a conexão entre elas estava se fortalecendo de maneira inesperada. Clara olhou para Maria com um olhar de vulnerabilidade que, de algum modo, parecia criar uma ponte entre seus corações. Você sabe, Maria, ela começou, a voz agora mais calma e ponderada, enquanto conversamos, sinto que estamos passando por uma transformação juntas. Falamos sobre dor e culpa, mas também há uma nova forma de conexão e compreensão emergindo entre nós. Maria, absorvendo cada palavra, sentiu um alívio sutil começando a preencher o espaço em seu coração. Sim, eu sinto isso também, ela respondeu, com um tom de esperança nas palavras. Embora seja difícil enfrentar a dor, há algo de extraordinário em como estamos nos apoiando mutuamente. É como se, através de nossa conversa, estivéssemos encontrando uma maneira de transformar nossa dor em algo que possa nos unir. Clara, com lágrimas nos olhos, deu um leve sorriso. Às vezes, a dor nos isola, mas também pode nos levar a encontrar novos caminhos para a empatia e o entendimento. A perda de Ana foi devastadora para ambas, mas através desse processo de compartilhamento e apoio, sinto que estamos descobrindo uma nova forma de esperança e renovação. Maria segurou a mão de Clara com um gesto de sincera gratidão. Eu nunca imaginei que encontraria uma conexão tão profunda com alguém que conhecia apenas recentemente. Você me ajudou a ver Ana sob uma nova luz, e, de certa forma, isso está me ajudando a lidar com minha própria dor. O vento continuava a soprar suavemente, e as estrelas brilhavam acima, como se refletissem a luz recém-descoberta em seus corações. Clara, com um brilho de esperança nos olhos, falou com uma nova determinação. A dor é real, mas também é um testemunho da profundidade do amor e da conexão que existiam. O que estamos passando agora, essa troca de apoio e compreensão, pode ser um começo para curar e encontrar um novo propósito. Maria sentiu, sentindo uma sensação de renovação crescente dentro de si. É verdade. Em meio à tristeza, encontramos uma maneira de nos apoiar e ajudar umas às outras. Talvez, ao honrar a memória de Ana, possamos transformar nossa dor em algo positivo, algo que possa nos guiar para um futuro onde possamos encontrar paz e significado. As palavras de Maria e Clara ecoavam no cemitério, preenchendo o espaço com uma sensação de esperança renovada. Embora o luto e a dor ainda estivessem presentes, havia uma nova compreensão e um novo vínculo sendo forjado. A noite parecia mais tranquila, como se o próprio universo estivesse celebrando a conexão que estava se formando entre essas duas almas em busca de consolo e renovação. A brisa noturna continuava a soprar suavemente, trazendo uma sensação de frescor e renovação ao cemitério silencioso. As lanternas lançavam uma luz suave sobre Maria e Clara, que, apesar da dor que ainda carregavam, estavam imersas em um momento de cura e conexão crescente. O ambiente parecia refletir o processo de transformação que ambas estavam experimentando. Maria, com os olhos fixos no túmulo de Ana, estava visivelmente mais serena. A conversa com Clara, embora dolorosa, havia aberto novas perspectivas para ela. Sabe, Clara, Maria começou, a voz carregada de um tom mais reflexivo, estar aqui com você e ouvir tudo que você compartilhou tem sido uma jornada emocional intensa. Sinto que estou começando a enfrentar a dor e o arrependimento de uma maneira que nunca consegui antes. Clara, observando a mudança na expressão de Maria, sentiu uma onda de gratidão e consolo. Eu vejo isso, Maria, ela respondeu, seu tom sincero e encorajador. A sua coragem em enfrentar esses sentimentos é inspiradora. Às vezes,
enfrentar a dor e o arrependimento é o primeiro passo para a cura, e você está fazendo isso de uma forma muito poderosa. Maria respirou fundo, tentando absorver a profundidade das palavras de Clara. Eu percebo agora que, embora o arrependimento ainda esteja presente, há uma maneira de lidar com ele de uma forma construtiva. A culpa e a tristeza podem nos consumir, mas também podem nos impulsionar a crescer e a encontrar formas de seguir em frente. Clara sorriu com um misto de alívio e esperança. Sim, a dor que sentimos pode ser uma oportunidade para o crescimento e para encontrar novos significados. A nossa conversa e a nova amizade que estamos construindo me deram uma sensação de consolo que eu não esperava encontrar. Enquanto Maria e Clara conversavam, a atmosfera ao redor delas parecia mais leve. A sensação de redenção e cura estava começando a tomar forma. Clara continuou, com um tom de esperança e sinceridade. Nos últimos dias, eu me senti tão perdida e culpada. Mas encontrar alguém que pode entender e compartilhar a dor, alguém com quem eu possa formar uma conexão genuína, tem sido um alívio imenso. A sua presença, Maria, está me ajudando a encontrar um novo sentido. Maria olhou para Clara, seus olhos brilhando com um novo entendimento. Eu também estou encontrando uma nova forma de lidar com minha dor através desta amizade. Mesmo que o luto ainda seja parte de mim, ter alguém com quem compartilhar essa jornada está me ajudando a encontrar uma forma de seguir em frente com um pouco mais de paz. O cemitério, antes um lugar de tristeza, agora parecia um espaço de reflexão e renovação. As duas mulheres estavam ali, não apenas para honrar a memória de Ana, mas para encontrar um novo caminho de cura e compreensão. A conexão entre elas havia criado um espaço seguro para enfrentar o luto e o arrependimento, oferecendo consolo e esperança em meio à dor. A noite continuava, com uma sensação de que, através da dor, uma nova forma de redenção e amizade estava florescendo. O cemitério começava a se iluminar com os primeiros raios do amanhecer, e a atmosfera estava cheia de uma nova energia, como se o mundo estivesse despertando para uma nova possibilidade. Maria e Clara, que haviam passado a noite compartilhando dor e esperança, estavam agora imersas em uma tarefa que as uniria ainda mais: criar uma homenagem especial para Ana. O objetivo era celebrar a vida de Ana, não apenas seu fim, mas os momentos preciosos e os impactos que ela deixou para trás. As duas mulheres se encontravam em um banco próximo ao túmulo de Ana, rodeadas por materiais que haviam trazido: fotos, velas, flores e papéis para escrever mensagens. Clara cuidadosamente alinhava as fotos em um grande cartaz, cada imagem capturando um momento especial da vida de Ana: risos, viagens e encontros com amigos. Essas fotos são apenas uma pequena amostra do que Ana significou para todos nós, Clara disse, sua voz agora cheia de uma energia suave e reverente. Cada uma delas conta uma história de alegria e amor. Maria, ao seu lado, estava organizando as flores, selecionando cuidadosamente as mais vibrantes e coloridas. Ela amava flores, Maria comentou com um sorriso triste. Sempre dizia que elas traziam um pouco de alegria ao seu dia. Vamos usar essas cores para refletir a luz e a beleza que ela trouxe para nossas vidas. As velas foram colocadas ao redor do túmulo, criando um círculo de luz que parecia simbolizar a presença eterna de Ana. Quero que essas velas representem a luz que Ana trouxe para nossas vidas, Maria disse, acendendo a primeira vela. Mesmo que ela não esteja mais conosco fisicamente, sua luz ainda brilha em nossos corações. Clara, com um toque de ternura, escreveu uma mensagem em um papel especial. Nós queríamos que você soubesse, Ana, que seu sorriso, sua coragem e sua bondade nunca serão esquecidos. Sua vida, mesmo com seus desafios, foi um presente para todos nós. Esperamos que, onde quer que você esteja, possa sentir todo o amor que temos por você. Maria também escreveu uma mensagem, seu rosto iluminado por um sorriso de saudade. Ana, você foi uma fonte de inspiração e amor. Embora tenhamos passado por momentos difíceis, sempre lembraremos da alegria que você trouxe para nossas vidas. Sua memória viverá em cada risada, em cada abraço e em cada momento que compartilhamos. À medida que terminavam a homenagem,
o sol estava começando a elevar-se no horizonte, lançando uma luz dourada sobre o cemitério. O espaço que antes havia sido marcado pela dor estava agora transformado em um lugar de celebração e amor. Maria e Clara ficaram em silêncio, observando o resultado de seu trabalho com um sentimento de paz e realização. Acho que conseguimos, Clara disse, olhando para a homenagem que haviam criado com tanto carinho. Espero que isso reflita a beleza da vida de Ana e o impacto que ela teve em todos nós. Maria, com os olhos cheios de emoção, assentiu. Sim, é uma celebração da vida dela, dos momentos felizes e das memórias que sempre vamos carregar conosco. A homenagem que fizemos é um símbolo do amor e da gratidão que sentimos por ela. O amanhecer trouxe uma nova esperança, e o cemitério estava agora preenchido com um sentimento de tranquilidade. Maria e Clara estavam ali, não apenas para lembrar Ana, mas para celebrar a vida dela e o impacto duradouro que ela teve. Com cada vela acesa, cada flor colocada e cada palavra escrita, a memória de Ana estava sendo honrada de uma forma que refletia a beleza e a luz que ela trouxe para o mundo. A luz suave da manhã envolvia o cemitério, trazendo uma sensação de frescor e renovação ao ar. Maria e Clara, após horas dedicadas à criação de uma homenagem para Ana, estavam agora sentadas lado a lado, observando a paisagem ao redor. O ambiente estava impregnado de uma nova sensação de tranquilidade, um reflexo da jornada emocional que ambas haviam compartilhado. Você sabia, Clara começou, sua voz carregada de uma nova esperança, que, apesar da dor que passamos, essa amizade surgiu como uma fonte de força inesperada? Eu sinto como se, através de nossa conexão, estivéssemos encontrando um novo caminho para a cura. Maria, com um olhar sereno e um leve sorriso, concordou. É verdade, Clara. Às vezes, a vida nos leva por caminhos tortuosos, mas é fascinante como, em meio à escuridão, encontramos novas formas de luz e apoio. Nossa amizade tem sido um farol de esperança, um lembrete de que podemos superar a dor e seguir em frente. Enquanto conversavam, a luz do sol começava a iluminar o cemitério de maneira mais intensa, banhando o espaço com um brilho dourado que parecia simbolizar a nova fase de suas vidas. Clara olhou para Maria, a gratidão evidente em seus olhos. Acho que o que mais me impressiona é como conseguimos nos apoiar mutuamente. Não só em relação à dor que sentimos pela perda de Ana, mas também na busca por um novo começo. Maria, tocada pela sinceridade de Clara, respondeu com um tom de entusiasmo contido. Eu também sinto que nossa amizade se tornou uma âncora em meio à tempestade. É como se, ao compartilhar nossas histórias e nossos sentimentos, estivéssemos construindo uma base sólida para reconstruir nossas vidas, mesmo depois de tudo que passamos. Clara olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se dissipar, revelando um céu claro e promissor. Sinto que, agora, estamos começando a trilhar um caminho onde a dor não é o único guia. Nossa amizade está se transformando em uma força poderosa, que nos dá coragem para enfrentar o que vem pela frente. Maria pegou a mão de Clara, um gesto simples, mas cheio de significado. É verdade. Embora a dor da perda de Ana nunca vá desaparecer completamente, sinto que estamos encontrando um propósito renovado. Nossa conexão não só nos ajuda a enfrentar o luto, mas também nos inspira a criar novas memórias e a buscar um futuro mais brilhante. O cemitério, que antes havia sido um lugar de tristeza, agora parecia refletir uma nova energia. As flores ao redor do túmulo de Ana estavam vibrantes, e as velas ainda emitindo uma luz suave eram um símbolo da esperança que Maria e Clara estavam encontrando. O sol estava alto no céu, como se refletisse o novo começo que ambas estavam prestes a abraçar. Com cada passo que davam, Maria e Clara estavam traçando um caminho de cura e reconstrução, sustentadas pela força de uma amizade recém-formada e pela memória de Ana. O futuro parecia mais claro, e o peso da dor estava sendo suavizado pela luz da esperança e da renovação. Enquanto se levantavam para deixar o cemitério, ambas carregavam consigo uma nova perspectiva, prontas para enfrentar o que estava por vir, com a certeza de que, juntas, poderiam transformar a dor em um novo começo cheio de possibilidades.
Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.